comportamentos. Então, preparem-se para rir, aprender e talvez corar um pouquinho só com a maravilhosa e autêntica Laura Miller, aqui no Morning Show. É isso aí, presença mais do que ilustre nessa sexta-feira de Morning Show. Ninguém mais, ninguém menos que Laura Miller. Bom te ver, minha querida. Obrigado pela presença. Muito obrigada em estar aqui. Obrigado demais. Engrandecendo aqui, abrilhantando o nosso estúdio do Morning Show. Porque falar de sexo é difícil para muitas pessoas, constrangedor para outros, mas não deveria ser. E ela sempre trouxe essa sensibilidade, esse toque humano aqui. E ela é exterminadora de tabus, por que não também? É importante a gente ter isso aqui. Vamos começar aqui com o David Tassi, que já está a posto, pelo visto já está com muitas questões pessoais aí nessa frente, precisando ser resolvidas. Então vamos aproveitar a presença ilustre aqui. Vai que é sua. Não, eu só quero fazer uma convocação ao pessoal no chat aqui, mandar as perguntas, né? Sempre tem aquela coisa. Eu não vou ler o nome, não, prometo, tá? Eu só falo, o amigo mandou perguntar, o primo mandou perguntar. Isso. Muito bem. Isso já virou quase que um bordão também, sempre terceirizar, fingindo suposto amigo, mas vamos que vamos. Jota, vamos conversar aqui sobre os desafios em relação ao sexo, autoconfiança e também o que está possivelmente na tua frente hoje em dia, alguma coisa. Abra seu coração aqui em Rede Nacional. A pergunta ia ser sobre outra coisa, mas tu falaste, tu podia ter uma preliminar antes, né? A gente começar de forma tão forte assim, né? O André possivelmente vai fazer uma pergunta sobre preliminares. Mas a minha dúvida, Laura, é a seguinte, referente a brinquedos sexuais, tá? Eu sei que vou ajudar muita gente aí em casa que não vai ter essa coragem de fazer essa pergunta, mas com o passar do tempo, a independência sexual das mulheres, elas passaram cada vez mais a utilizar brinquedos sexuais, de certa forma até se sentirem independentes do papel do homem. Alguns homens, dentre os quais eu me incluo, têm uma certa dificuldade em lidar com eles na hora do sexo. Até por uma questão de autoestima, né? E de insegurança por parte nossa. E na hora de quiser usar em você, né? Será que eu não sou o suficiente para essa mulher? Como é que a gente lida com essa insegurança de acordo com essa mudança que está havendo na postura das mulheres durante a relação sexual? Excelente pergunta sua. E essa pergunta está aqui no meu livro. Olha que interessante. Porque é uma questão muito frequente, né? A gente ter aí uma preocupação se um brinquedo erótico, um sex toy, vai substituir ou não, ou vai ser melhor, ou vai ser pior. E isso tem a ver com os séculos que a gente viveu de uma repressão sexual muito forte e que fez com que o sexo se tornasse assunto tabu na nossa cultura. Como o sexo é assunto tabu na nossa cultura, a gente tem uma falta de informação em várias áreas. E a gente vai seguindo achando que a masturbação, por exemplo, é uma prática que não vai ser saudável ou que vai competir de alguma forma com o casal. Então, não, os brinquedos eróticos não tem problema nenhum, pode usar quem quiser. Eu tenho uma linha de produtos eróticos com a Inti Cosméticos, que tem... Repete aqui o nome? Inti Cosméticos, INTT escreve. INTT. Que tem vibradores bullet para usar entre os casais, tem os brinquedos para usar no corpo feminino, no corpo masculino, mas em geral, toda a produção de produtos eróticos agora, os fabricantes e tal, focam no quê? Em produtos que sejam para todos os gêneros, todas as formas de viver a sexualidade, para a pessoa poder usar sozinho ou a dois e à vontade, sem problema nenhum. Tô falando muito, né? Não, mas só... Por favor, não, pelo contrário. Mas enfim, é porque esse tema é muito polêmico mesmo. Então assim, não precisa ficar inseguro ninguém, porque o brinquedo erótico não abraça, não beija, né? O brinquedo erótico, ele é para complementar o prazer do casal. Agora vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Baita entrevista aqui, ilustre, com a nossa Laura Miller. E a gente volta já já. Em frente aqui com todo mundo nos acompanhando por imagens. David, com a próxima pergunta, David? Não, só um complemento disso, né? Porque essa estimulação também, ela é boa? Até que ponto, assim, você pode detectar que às vezes é um vício também? Vício, vamos lá, entra também nessa coisa da gente ter muitos tabus em relação à sexualidade. Porque assim, o vício por sexo, ou o vício por brinquedo erótico, ou o vício por pornografia, ou o vício pelo que seja, seria... vício tanto por jogo, quanto por sexo, quanto por compras, quanto por álcool, quanto por drogas. Então, o que é o vício? O vício nos possui, né? Não a gente tem o vício, né? O vício é que acaba tendo a pessoa. E o vício é uma compulsão. Você repete, aquilo nunca satisfaz. Então, por que eu estou conceituando isso? Porque às vezes a gente fala, eu sou viciado ou eu vou me viciar. Não, não é bem assim.
né? Às vezes a pessoa vai ter muito desejo e vai poder usar à vontade qualquer elemento aí, ingrediente erótico, mas para ser viciado é uma outra história. Para ser viciado causa sofrimento. Por exemplo, o vício pelo sexo. A pessoa transa, se masturba o dia inteiro, mas não se satisfaz. Então não tem o prazer, não tem aquela coisa gostosa. Nossa, foi bom. Ah, eu tô com desejo para mais. Não tem esse prazer. E aí, vício requer tratamento, até com equipe multidisciplinar, médico e psicólogo, né? Mas no geral faz bem. O quê? A estimulação, o uso de brinquedos. Claro! Qualquer estimulação sexual, desde que a pessoa esteja realmente afim, faz bem. Eu costumo dizer, e falo muito aqui no livro, esse livro fala sobre dificuldades sexuais, né? Sobre as principais dificuldades sexuais. Você pode me dar aqui, por favor, minha querida? Claro! Só pra eu trouxe para vocês. Faço questão. Gente, Novo livro da Laura Miller, A Caminho do Prazer. Do que ele fala? Ele fala das principais dificuldades sexuais, né? Que são as dificuldades com a ereção, com a ejaculação, com o orgasmo, com a dor na penetração, enfim, com as dificuldades femininas, masculinas e tal. Mas ele traz muito esse ponto da gente refletir no que a gente não sabe. Né? Então, às vezes a gente não sabe, acha, se eu me estimular demais, eu vou me viciar. Não, né? Vamos esclarecer essa dúvida. Você não vai se viciar, você pode sentir desejo, você pode se estimular, né? Mas também não é uma obrigação, você não tem que. Então, a gente precisa ir revendo os nossos conceitos e preconceitos para a gente viver a sexualidade de uma forma mais solta. Tanto tempo de atuação, tanta credibilidade que você, enfim, acabou colhendo para si, trazendo para si. Qual é o maior mito que até hoje você vê perdurar e persistir sobre o sexo na cabeça do brasileiro médio? Conta pra gente. A gente tem infinitos mitos e tabus, mas eu venho refletindo muito nos últimos tempos que uma grande questão aí e que traz muita dificuldade é a questão do limite, do até onde ir. Então, talvez eu não fosse eleger um mito, mas falar de uma coisa mais genérica, que aí as pessoas não sabem o que pode, o que não pode. Pensando um pouco por essa questão, pode brinquedo erótico? Uma estimulação demais não vicia? Então a gente fica muito sem saber esse até onde ir. E qual é esse limite, né? Até onde ir para a gente viver uma prática saudável e prazerosa? Eu costumo dizer sempre nas palestras que eu faço pelo Brasil afora, nas mídias ou por onde eu vou, que a gente só deve ir até onde aquela prática não nos fere nem física, nem emocionalmente e também não fere a pessoa que está ao lado. Essa é uma noção de limite. Então, se a gente tiver essa noção de limite, por exemplo, brinquedo erótico, não me faz bem, eu me sinto mal, eu não gosto. Então, não é para usar. Esse é o seu limite. Cada pessoa é única, cada pessoa deve respeitar. Ou uma prática sexual, talvez. Então, um casal, um gosta de sexo oral, o outro não gosta. Tá tudo bem, né? O que não gosta deve se respeitar. A gente não pode entrar no campo do tenho que fazer para satisfazer. Na verdade, a gente precisa entrar no campo do preciso me respeitar e respeitar o outro, né? Respeitar a pessoa que está comigo. E já vou ampliar a ideia do respeito, que às vezes a gente não fala ou não amplia, né? Não fala para si, não fala para o outro, não amplia essa ideia. Que assim, cada sexualidade é única. Cada pessoa tem um jeito único de viver a sexualidade. Então, se a gente é único, somos todos diversos. Então, se somos todos diversos, a gente precisa sempre respeitar a diversidade. Diversidade sexual e de gênero, mas a diversidade de jeitos, não só a diversidade da pluralidade do jeito de ser, porque não tem ninguém, não tem um ser humano igual ao outro. Então, um exercício constante para a gente viver bem a sexualidade e as relações amorosas é respeitar a diversidade. Porque não vai ter ninguém igual a mim, igual a você,